Dançando com a saudade. Aquele sábado parecia diferente. O céu continuava azul, os pássaros cantavam nos fios elétricos e o cheiro do café recém-passado se espalhava pela casa como em qualquer outro dia. Mas havia alguma coisa dentro de Marieta que estava fora do comum. Um aperto no peito insistente que acontece com algumas mães sem que elas saibam explicar. Seu coração batia descompassado. Juliano acordara cedo depois de uma noite mal dormida. Andava inquieto pelos cantos da casa, como se carregasse pensamentos pesados demais para dividir com alguém. Antes de sair, entrou devagar no quarto dos pais. Mamã, papá. Apesar dos seus quase 30 anos, era assim que Juliano se dirigia aos pais, carinhosamente. Posso deitar aqui com vocês um pouquinho? Ela ergueu os olhos, surpresa. Venha, meu filho, aconchegue-se, deite aqui entre nós. Apesar de papá não ser seu pai biológico, era assim que Juliano o chamava, e era assim que Pedro o amava, como filho de sangue, de escolha, de afeto. Ali ficaram os três apertados na mesma cama, num silêncio cheio de ternura. Ela acariciou os cabelos do caçula, enquanto uma sensação estranha lhe apertava o peito. O que lhe aflige, meu filho? Juliano fechou os olhos antes de responder. Nada não, mãe. Só queria ficar um pouco com vocês, sem precisar falar nada. Dê aqui um abraço no seu filho. Ela o abraçou demoradamente. Foi um abraço quente, aconchegante, cheio do amor singelo das despedidas que ninguém percebe que são despedidas. Mas nem aquele colo pareceu suficiente para acalmar a inquietação daquele filho. Pouco depois levantou-se. Vou tomar um banho de bica. Já na porta virou-se mais uma vez. Mamãe, vou dar uma volta. Se eu não voltar, não precisa me procurar. Ela sentiu um arrepio. Meu filho, é muito cedo, espera mais um pouco. Mas Juliano apenas deu um sorriso torto, tímido, e seguiu seu caminho. Os vizinhos o viram passar pela faixa verde próxima à casa. Cumprimentou alguns desconhecidos madrugadores e desapareceu estrada dentro. Desse banho ele nunca voltou. As primeiras horas foram de espera. Depois vieram as perguntas. Em seguida, o desespero. Após 48 horas sem notícia, a polícia iniciou as buscas. Queriam pistas, destinos, nomes. Quando souberam da bica, começaram a procurar pelas redondezas. 7 dias depois, encontraram o corpo, debaixo de um coqueiro, já sendo devorado pelos animais. Há dores que nenhuma palavra alcança. E talvez não exista sofrimento maior para uma mãe do que ver um filho partir antes dela. Ainda mais daquela maneira. A investigação apontou que Juliano havia sido atacado por trás. Uma paulada na cabeça. Sem tempo de reagir, sem chance de defesa. A ex-companheira nunca aceitaria o fim do relacionamento. As ameaças eram constantes. Se não ficar comigo, não fica com ninguém. Dizia amá-lo tanto que seria capaz de morrer ou matar. Mas aquilo já não era amor. Era posse. Era violência. Era uma tentativa cruel de aprisionar quem só desejava seguir em frente. Depois da morte do caçula, a vida perdeu o brilho, embora ela tenha tentado continuar. Tentou cozinhar, conversar, sorrir nas visitas, mas havia uma cadeira vazia em todos os cômodos da casa. Uma ausência sentada à mesa. Uma saudade que dormia ao seu lado. Ainda assim, aos poucos, foi reconstruindo uma rotina ao lado do companheiro. O papá do seu filho. Até que outro sábado chegou e trouxe consigo mais uma tragédia. Marieta e Pedro saíram para visitar a irmã dela, que morava perto. Bastava atravessar a rua. Foi tudo muito rápido. Um carro desgovernado, um motorista embriagado, um estrondo. Quando abriu os olhos, descobriu que o homem com que dividira a vida por tantos anos havia partido e que ela jamais voltaria a caminhar. Passou meses internada. Precisou reaprender tudo, a lidar com a cadeira de rodas e com a dependência física, com o silêncio dos corredores do hospital, com as ausências. Procurou curar o corpo e tentar remendar a alma, mas nada era como antes. Seu filho havia partido, seu companheiro também. Ela estava viva e às vezes isso parecia ser a parte mais difícil. A irmã a acolheu como pôde, mas as limitações eram muitas. Os cuidados exigiam mais do que o amor conseguia oferecer sozinho. Foi então que surgiu a possibilidade de uma vaga em uma instituição de longa permanência. Mais uma despedida. Mais uma adaptação.
Precisou aprender a dividir o quarto com desconhecidas, a aceitar novas rotinas, novos horários, novas regras. Como tantas mulheres de sua geração, fez o que sempre soube fazer. Adaptou-se. Sobreviveu, recomeçou, fez amizades. Voltou a rir de pequenas bobagens. Descobriu que ainda gostava de música. E, para sua própria surpresa, conheceu um novo amor. A vida voltou a fazer sentido. Não porque a dor tivesse desaparecido. A saudade permaneceu sentada ao seu lado como uma velha companheira, mas já não ocupava todos os espaços. Ela aprendeu que é possível carregar a ausência sem deixar de acolher a presença. Nos dias frios, costuma visitar as lembranças da juventude. Recorda-se dos bailes e das noites que dançava até amanhecer com seu vestido rodado. Era sempre um banho de perfume antes de sair, na esperança de encontrar um belo par que dançasse com ela até o dia amanhecer. Recorda-se dos namoros e das gargalhadas. Eu dancei muito nessa vida. Conta com os olhos iluminados e sorri. Hoje continua dançando, só que sobre rodas. No salão improvisado do lar, acompanha a música com o balanço do corpo e o brilho no olhar. Ao lado do novo companheiro, cada gesto é um reencontro com a alegria. Os dois costumam ficar sentados um de frente para o outro, cada qual em sua cadeira de rodas em um silêncio acolhedor. Conversam pouco, pois não sentem necessidade de ficar falando e sabem que há entendimentos que acontecem no silêncio. O lar tem suas regras e namorados não podem dividir o mesmo quarto. Eles compreendem, mas encontram suas próprias maneiras de amar. Um toque rápido das mãos, um sorriso escondido, um olhar demorado quando ninguém percebe. Exatamente como dois adolescentes descobrindo o primeiro amor. O corpo muda, as cicatrizes aumentam, mas o coração continua procurando abrigo. E ela, que tantas vezes acreditou que a vida havia terminado, descobriu que o tempo não somente leva, mas também devolve. Devolve amigos, devolve afetos, devolve motivos para sorrir. Hoje, entre lembranças dolorosas e novas esperanças, ela segue dançando. Não como quem esqueceu a saudade, mas como quem aprendeu a convidá-la para dançar também. Porque viver, afinal, talvez seja isso. Continuar encontrando música dentro de si, mesmo depois que a vida muda o compasso.